Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Sejam bem-vindos, galera de Santo André, Curitiba, Lages, de Santa Catarina. Episódio 65, hein? Eu poderia ser uma técnica de som ou alguma coisa da equipe do Caetano Veloso, e aí eu viajava com ele pelas turnês pelo mundo inteiro, e às vezes eu falava, vai, Caetano, vamos tomar um café ali, conversar um pouco? Caetano, hoje, antes do show, vamos dar uma volta na praça dessa cidade? Imagina, gente. Mas não, né? Eu tô gravando podcast aqui, e eu tô muito feliz também. Ah, beleza então. Gente, vocês estão arrasando no Instagram. Todo mundo adicionando lá o Mancada Minha no Instagram. Tô crescendo meu número de seguidores no Instagram. Preciso para as publis darem certo. Algumas pessoas fazendo contato, querendo publi. Tô muito feliz. Preciso de seguidores também no Spotify, no YouTube. Me segue lá e coloca notificação para receber quando lançar episódio novo, tá, gente? Tá muito legal o engajamento de vocês. Muito, muito obrigado por todo o carinho. Vamos falar de ET? Hã? Todo mundo sabe que eu sou super cagona. O quê? E, assim, tudo que foge à minha compreensão, tudo que foge... Na verdade, eu tenho medo de tudo que eu não entendo, né? O nome disso é ignorância, no sentido de ignorar e ter medo, né? Então, assim, o que eu não conheço, o desconhecido, é um negócio que me dá muita aflição. Então, assim, eu sou muito cética com as coisas, né? Mesmo quando os espíritos tentam falar comigo, eu sempre fico com medo e eu sempre combino com os espíritos que eu amo e eu falo, olha, não precisa, tá? Aparecer para mim, não tem problema se você não aparecer, não quero, se quiser aparecer no meu sonho, dar um recadinho e tal, mas não aparece pessoalmente não, porque, assim, eu não tô preparada, então, vocês já sabem, né, como é que eu sou com essas coisas, morro de medo, não gosto, sai correndo, e a mesma coisa com ET, né? Que viagem é essa, velho? ET também é o desconhecido, o extraterrestre para mim é um mundo desconhecido, que a gente não tem provas. Quer dizer, tem, mas não tem, sabe? E como os espíritos também. Tem prova, mas não tem, nunca vi, entendeu? Então eu sempre fico assim nesse dilema. Eu morro de medo, mas assim, eu assisti. Vocês já assistiram aquele documentário da Netflix que chama Medo Real? Eu não. Gente, é simplesmente histórias reais de espírito. Eu assisti só o primeiro episódio, que é um espírito muito do mal, que aparece numa universidade e tenta matar real a galera todo dia nos dormitórios. É um negócio pavoroso. Eu não consegui passar para o segundo episódio. Olha que eu sou guerreira, hein? Eu não desisto de série fácil, não. Eu acho engraçado que eu falo assim, ai, Léo, tô muito cansada, já vou deitar, já vou ver um filminho, vou dormir. O que eu vou ver? Tremembé. Tremembé. A história de uma cadeia com os piores psicopatas lá dentro do Brasil. É um documentário também. Documentário não, essa é uma série, não é documental não. Mas baseado em fatos reais, né? Susana Richthofen, esqueci o nome só esses psicopatas brasileiros que estão lá e a série é sobre isso. Como é que descansa? Aí chega de madrugada, eu perco sono, vou ver essas séries de espírito, história real e tremembé, eu fico que só ver aquele zoião meu na madrugada com aquela luz do celular na cara. Como é que dorme? Grande parte é culpa minha mesmo. Eu tenho mais que me ferrar. É verdade. Então, aí, né, essa semana apareceu novos agroglifos em Santa Catarina. O que são agroglifos? São formas geométricas e desenhos complexos que aparecem em plantações. Mas, na hora que eu googlei isso aqui para falar bonito para vocês, eu descobri que tem uns americanos que já fizeram isso. Então fala assim, olha, a maioria das aparições de agroglifos são resultado de ação humana. Tem 2 caras que revelaram terem feito centenas de desenhos com tábuas e cordas. Entendeu? Como é que o negócio é sempre assim?
É um saco. Aí eu fico assim, sabe? O negócio é gigante, não dá para acreditar que é ação humana, mas aí vem os caras e confessam que já fizeram. Ninguém filma, não tem um drone para filmar. Aparece o dono da fazenda onde a plantação dele ficou marcada, aqueles desenhos gigantes afundados na plantação, formas geométricas absolutamente perfeitas, simétricas. O círculo é um círculo de uma perfeição. Aí o dono da fazenda é um capiauzinho lá, super humilde, um cara assim, sabe, que você vê que é incapaz de topar fazer uma farsa nacional e internacional, sabe? Aí você fica, poxa, como que acontece essas coisas, né? Foram na fazenda do cara, 2 caras malucos e fizeram aquilo em uma noite, em 2, ninguém viu. Sabe, é um negócio que me balança, desbloqueou um trauma meu lá de quando eu era pequena, que eu assistia Fantástico e dormia chorando de domingo para segunda. Esses negócios me assustam muito, que saco! Pra que foi aparecer isso agora? Tadinha, que Fiquei super impressionada. E o senhorzinho, tem uma credibilidade, sabe? Do jeito que ele fala, assim. Porque se fosse aquele cara, assim, todo picareta... Porque a picaretagem, ela tem um cheiro, né? Assim, você cheira a picaretagem. É sério? Mas o senhorzinho fazendeiro que teve a fazenda visitada aí pelos agroglifos, ele é um cara, assim, muito sério, muito idôneo, sabe? Muito fofo. Ai, fiquei tão bolada com isso. E, assim... Eu estava lendo também que parou de aparecer imagens de OVNIs, né? Depois que os smartphones ficaram bem mais sofisticados e que todo mundo tem, né? Assim, é raro uma pessoa que não tá com o smartphone por perto para abrir uma câmera e filmar um avistamento de OVNI. Então, assim, diminuiu muito depois do smartphone. Então, a gente tem que colocar isso tudo na balança, procurar acreditar, sei lá, eu procuro acreditar nas coisas que eu vejo, mas não quero ver, tá bom? ET que está me ouvindo. Se você é alienígena, se você é um espírito e está me ouvindo, não quero provas, tá bom? Tudo bem, eu acredito, mas não acredito, só acredito vendo, mas não quero ver, tá bom? Não precisa aparecer para mim, não sou a pessoa ideal para ser abduzida também, porque eu sou um péssimo exemplo de amostragem de ser humano. Me esquece. Pode me esquecer. Nós tem radar. A mancada de hoje é sobre como ficamos impactados quando alguém de credibilidade te fala algo que você não acredita. Mas isso é um assunto muito relevante, não é o caso desse podcast. Eu, aproveitando o gancho da resenha, eu fiz essa resenha até por causa disso, porque isso me lembrou esse caso. Sabe a fazenda que eu conto, não sei em qual episódio que eu fui, que eu levei o jogo Super Master, que eu tinha decorado. Eu levei, não, o pessoal tinha o jogo Super Master e eu jogava tanto em casa com meus amigos que eu tinha decorado grande parte dele e eu arrasei, saí de lá assim como a pessoa mais culta do mundo. Então essa fazenda eu fui quando eu era solteira ainda e era de um avô de um amigo, uma fazenda muito grande. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia, a gente já desceu para a quadra de peteca gramada e ela tinha uma bola, assim, queimada, que não nascia grama. Uma bola muito grande no meio da quadra de peteca. Eu falei, gente, o que é isso? Coisa esquisita, por que não nasce grama? Esse negócio é ruim aqui para jogar. Tem um pedaço grande aqui da quadra aqui, redondinho, que não tem grama. O que aconteceu? Meu amigo falou assim, eu esqueci de falar. A fazenda é muito visitada por extraterrestre e por OVNIs, né? É mesmo? Então aqui, nessa quadra, pousou um OVNI há uns anos atrás e todos nós vimos, e menos o fulano e o fulano, mas o vovô também estava, e o OVNI ficou aqui por um tempo, e quando ele saiu, ele deixou o gramado careca, né? Queimou e nunca mais nasceu grama. Tá de sacanagem, irmão? Aquilo ali já fez assim, ó. Léo, bota aquele efeito aí, ó. Tchom! Sabe que dá aquele tchom que te dá sobe um arrepio assim nos pelinhos do braço e um gelo na perna. Eu falei, mas assim, como é que vocês falam isso com a maior naturalidade? Ele, não, porque aqui é cheio de marcas. Eu vou te mostrando aos poucos as marcas aqui na fazenda. E eu olhei para todo mundo e todo mundo com uma cara de sim, naturalmente.
E a vontade que eu tive foi de falar: você pode me levar na rodoviária mais próxima que eu vou pegar um ônibus e vou voltar? Porque eu ia ter que dormir nessa fazenda vários dias. Eu fiquei simplesmente apavorada. Eu pensei assim: bom, eles combinaram de me apavorar, né? Beleza. Só que o avô deles era um velhinho, um médico super sério e que no outro dia me confirmou tudo. E eles foram juntos me mostrar outras marcas. Não eram agroglifos gigantescos e monumentais como esses que foram vistos, apareceram em Santa Catarina. Mas eram marcas muito evidentes de, tipo, 4 pés. Eles mostravam a distância e falavam que essa nave tinha sido enorme, muito maior do que a da quadra de peteca. Me mostraram um rastro, me mostraram uma clareira no meio de um bosquezinho que tem lá, onde várias árvores foram derrubadas e sempre não, e nunca nasce planta mais no lugar, que deve ter um negócio, eles acreditam que seja um campo magnético daquilo, ou o calor um calor que não existe na Terra, que mata toda a vida, né, que está debaixo. Que loucura! E várias teorias, e que caramba, muito apavorante. Aquela noite foi muito difícil para mim. Dormi no quarto com mais 2 meninas, mas assim, eu dormi de exaustão. Eu não estava mais aguentando. Aí, beleza, segundo dia, a gente foi numa casa dentro dessa fazenda mesmo, mais distante de um dos filhos do avô do meu amigo, né? Portanto, um tio dele, né? E essa casa eles construíram perto da água. Era uma casa linda, 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 toda de madeira. E como tinha água, eu não sei se é açude, lago, sou, sei lá, meio burra. É água parada. Não é rio, não. E eles tinham uns caiaques e tal, então tinha um deck gigantesco que ia lá na frente da lagoa, sabe? E à noite os meninos falaram: vamos sentar lá na beirada do deck, bater um papo lá. Eu falei: vamos, que delícia. Um calor, uma noite super gostosa e tal, um céu lindo, porque eles falaram que lá no fim do deck, como não tinha luz, o céu ainda era mais lindo, né? Aí fomos lá para o fim do deck. Quando a gente chegou lá no fim do deck, meu amigo me falou assim: aqui também a gente já teve um avistamento. Pronto. A nave baixou aqui, quase até chegar aqui na água, e nós ficamos todos sem conseguir nos mexer. E foi incrível, foi incrível. Esse dia foi incrível. O outro falava: esse dia foi foda. Esse dia eu fiquei com medo, porque era grande, não sei o que e tal. Aí ele falou isso e a gente continuou lá, só que veio crescendo em mim um pavor que completamente irracional. E assim, para mim era iminente que ia, naquela hora, eu falei: porque eu tô aqui, vai baixar aqui agora, olha, isso é perfeito, um monte de jovem, é o filme perfeito, eu assisto filme demais, muitos jovens, garrafa de vinho, tomando no bico, no escuro, numa fazenda, cara, é perfeito para baixar um OVNI ali, ferrar com tudo, é o Fred Krueger, tudo que pode acontecer, acontece com um bando de jovens desavisados, tomando vinho no bico. Me deu um pavor tão grande que eu saí correndo. Só lembro até do barulho do meu tênis. Tof, naquelas tábuas de madeira lá do deck até o final. Corri, entrei dentro da sala da casa do pessoal. O casal estava vendo TV. Eu falei: gente, eu tô com muito medo. Os meninos me fizeram muito medo. Mas o que foi, Silvia? Calma, nossa, você tá tremendo, você tá branca. Eu falei: gente, eles falaram que já teve um avistamento aqui, já me contaram, eu já vi lá na quadra de peteca o buraco queimado lá no meio da quadra. Eu fui no pomar, vi a clareira via os pés, os 4 pés lá no outro gramado. Eu tô completamente apavorada, eu quero ir embora daqui, me leva na rodoviária, com calma,
calma, fizeram uma pipoquinha, qualquer pipoquinha me compra. Quer me comprar, me dá uma tacinha de vinho e um pote de pipoca. Que palhaçada é essa? Eu sentei assim e eles foram falando, calma, Silvia, isso aconteceu, nunca aconteceu nada de ruim com a gente acredita que nós somos privilegiados, porque o vovô é uma pessoa é um espírito muito elevado, e a gente acha que nós somos privilegiados. Isso não é uma coisa ruim, nunca aconteceu nada ruim. Se você estiver aqui no momento que aparecer, você vai ser um privilegiado também, como nós. E ela não aliviou nada, sabe? Porque assim, o avô tinha me mostrado umas coisas, mas sim, se esse casal soubesse que era uma grande chacota me vendo do estado que eu estava, eles iam falar assim, Silvia, isso é a maior sacanagem, eu não vou deixar fazer isso com você. Os meninos têm mania de gente chegar aqui na fazenda, eles contarem essa mentira. O vovô é um galhofeiro também. O vovô é da pilhéria, porque... né? Você tá falando sério? Isso aí tem que usar um vocabulário de vovô. Vovô é da pilhéria, vovô é um galhofeiro. E aí, se fosse o caso, né, eu acho que eles me falariam, né? Não acredito em nada disso, mas não. Eles reforçaram na maior seriedade, um casal assim, com a maior credibilidade, sabe? Se fosse, sei lá, que tipo de pessoa, eu não vou nem mencionar que tipo de pessoa que não me inspira muita credibilidade, mas esse casal tinham filhos pequenos, eles tinham um combo que me inspirou credibilidade. Ou seja, eu estava realmente diante de pessoas que viram OVNIs, eles nunca viram os seres, eles falaram, mas viram OVNIs mesmo, e não eram só os jovens, era o idoso, era o casal de meia idade e tudo. E mais uma noite eu tive que dormir lá. Eu falei, não, amanhã eu quero ir embora, eu não tenho condição mais de dormir aqui, eu tô apavorada, eu tô num estado de pavor que não vai baixar minha bola, eu me conheço. Aí no outro dia eu falei que eu queria ir embora, os meninos ficaram, não vai, faz isso não vai de ônibus sozinha, não sei o que, era até aqui em Minas mesmo, sabe? Tinham vários complicadores e eu acabei ficando mais um dia. Falei, gente, pelo amor de Deus, para de me contar isso. O meu amigo falou assim, nós vamos parar de falar nisso, a gente não sabia que você ia ficar tão bolada. Normalmente as pessoas adoram isso, querem tirar foto, ficam orgulhosos de conhecer, você tá muito apavorada. Não vamos mais falar nisso e vai dar tudo certo, só mais amanhã, depois de amanhã a gente vai embora e tal. Falei, tá, vou ficar. Aí tivemos a brilhante ideia à noite de ir para a cidade, curtir um barzinho na cidade. Tinha que pegar uma estrada de terra cheia de mata-burro, mato de um lado, mato do outro, porteira, né? Todo aquele cenário de quê? De terror, que acontece o OVNI baixa no carnaval em Belo Horizonte. Para de ser doida! Na Sapucaí, viaduto Santa Teresa? Não. O OVNI não baixa ali, o OVNI baixa na fazenda, no deck com 4 adolescentes, na estrada de terra de noite, com os jovens escutando som alto no carro e cantando alto. Eu falei, estamos chamando filme de terror aqui, o roteiro está se desenhando. Não falei nada, só pensei. E a gente assim, entulhado dentro do carro, porque ia para a cidade, ia voltar. Tentamos ao máximo e todo mundo no mesmo carro. Quando foi ali pela estrada afora, eu vou bem sozinha com a vovozinha, vem uma luz. E eles falavam muito na luz, né? Porque eles nunca viram o objeto, era sempre uma luz fortíssima. Eles não enxergavam, eles relataram para mim que não viam, assim, porta, janela, pneu, cano de descarga. Não, retrovisor, não. Eles viam sempre uma luz, assim, muito forte e depois as consequências dessa luz marcada no terreno. Veio a luz contra a gente, lá de longe. Eu falei, gente, a luz. E eles, calma, Silvia, calma, você não sabe o que é.
Eu falei, gente, tá muito forte, é a luz, é a luz. Eu sabia, eu queria ir embora, queria ter ido embora hoje. Vocês me fizeram ficar aqui, comecei a pagar um pau pra todo mundo, que eles me obrigaram a ficar lá, que eu não era obrigada a ver extraterrestre, nem OVNI, que eu não queria, que minha vida acabou, não sei o que. Comecei a gritar, fiquei histérica, comecei a chorar. Isso deve ter durado 10 segundos, meu escândalo, 20 segundos. Obviamente, quando foi se aproximando, era uma moto. A moto passou por nós e eu continuei chorando mais um pouco. Fomos na cidade. Óbvio também que debocharam de mim até falar chega. Mas foi ótima a noite. Eu dormi mais aquela noite muito mal e graças a Deus a gente veio embora. Ufa! Graças a Deus. Eu perdi o contato com essa turma uns anos depois, porque se eu tivesse contato ainda, eu ia ligar para o meu amigo para perguntar se teve mais episódio desse lá, sabe? Porque eu acho que eu bloqueei isso na minha cabeça de uma forma que eu nunca mais quis saber, nunca mais quis perguntar, e uns anos depois meu amigo foi fazer medicina em outro estado, eu perdi completamente o contato com ele. Mas enfim, chegou meu dia de vir embora e eu lembro de ter contado isso para muitas pessoas, muito impressionada com todos esses fatos. Não vi, tá, gente? Não vi nada, vi só as marcas. Que doideira! E aí, galera do Mancada Minha, sou eu de novo aqui na área, Totó, sou irmão dessa doida do podcast, a Silvia. Tô aqui para contar uma história que é inusitada, mas depois virou gargalhada, né? E é séria, tá? Uma vez eu cheguei em casa, e isso aí na época, quem lembrar, quem for dessa época, tinha um Nokiazinho, daqueles celulares pequenininhos, toca a telinha ainda era verde. Por acaso eu ganhei de um grande amigo e tal, um celularzinho e tal, mas enfim, cheguei do trabalho e no meu quarto tinha um estante que eu sempre deixava ele ali, e eu cheguei com uma sacolinha de farmácia, coloquei tudo ali, fui fazer meu jantar, que eu, como meu grande cunhado e irmão de alma, o Léo cozinha muito, eu sou aprendiz de feiticeiro. É mesmo? Fui fazer meu jantar e tal, jantei, falei, vou descansar, né? Beleza, deitei, paguei as luzes. De repente, cara, eu acordei com meu quarto todo piscando verde. Todo é todo, tá, gente? Ih, rapaz. E eu meio assim, olhando assim, meio de lado, e eu tentando raciocinar. Eu sou um cara eu tenho um raciocínio muito frio para muitas coisas. Eu falei assim, só que nessa eu não tive o raciocínio frio. Eu falei assim, cara, não é possível. Porque eu sempre, assim, falando em astronomia rapidamente, eu sempre imaginei que existe alguma vida além da nossa, gente. São milhões de galáxias, bilhões ou trilhões de planetas, para não entrar em detalhe. Eu falei, não é possível que eu vou ser abduzido hoje, véspera de feriado, que era uma véspera de feriado. Eu falei, não é possível que você ser abduzido hoje, tem que deixar para segunda-feira, não. Hoje não! Hoje não! Tem que ser justamente numa emenda de quinta para sexta, de feriado e tal. Aí eu comecei a achar graça, mas depois comecei a achar sério, porque não parava isso, e isso eu estava só de rabo de olho, tá, gente? Olhando, meu quarto todo piscando, verde. Chegou uma hora que eu comecei a ficar tenso, ao ponto de eu levantar. Eu falei, olha, pode levar, leva de uma vez, estou cansado, porque eu fiquei tipo uns 15 minutos raciocinando comigo mesmo se aquilo estava acontecendo mesmo, se eu ia realmente desaparecer sem avisar ninguém. Eu tô passada, chocada. Aí, gente, só para resumir,
Na hora que eu levantei e dei esse grito, que eu comecei a ficar tenso mesmo, a ponto assim, meio que me encolher, assim. Na hora que eu levantei, o plástico da comprinha da farmácia caiu em cima do telefone, por acaso ativou o telefoninho com aquela tela verde. E o telefone, olha a quantidade de coincidência. E o telefone estava desligando, então ele começou a piscar a tela. Então meu quarto ficou todo piscando verde. Caramba! Ai, gente, eu conto agora rindo, mas aqui pode falar, foi um sufoco. Eu falei assim, não é possível que eu vou ser abduzido. Mas é isso aí, gente. É uma mancada. É meio idiota, mas assim, hoje é lógico que eu dou risada disso tudo. Abraço, viu, gente? Como sempre, é muito bom passar por aqui. Como eu sempre digo, acho que virou até um bordão. Eu, além de ser desse clã maravilhoso, minha irmã, meu cunhado, eu sou fã do podcast. Além do clã, eu sou fã. É isso aí. Abraço para todos. Não deixem de mandar, não, gente. Contar história, mancada. É sempre muito bom, tá? Um abraço para todos. Não. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é um oferecimento do Vitor, de Petrolina, Pernambuco, um ouvinte fiel, divertido e muito engajado. Vitor, um beijo. E a dica é: nunca duvide da estupidez humana. Você pode se surpreender com o resultado. E é com essa que eu vou.